Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre o filósofo que se chama Berkeley e sobretudo sobre o seu idealismo imaterialista. O Berkeley que tem uma frase que é muito famosa, que é ser percebido. Hoje nós vamos nos encontrar e debater um pouquinho mais sobre essa temática aqui. E ao fazer as minhas reflexões aqui sobre o filósofo, o que mais me encantou é a realidade. Ela é mental? Ela é mental imaterial ou ela é mais material? Essa eu acho que é a discussão central aqui no pensamento do Berkeley. A gente vai entender no contexto dele como é que isso era cada vez mais importante então na abordagem da sua filosofia, mas o que o Berkeley me botou para pensar é isso. A realidade, o mundo, as coisas, elas estão mais no âmbito da mente, da matéria, de ambos, como que a gente lida com eles. Vamos então ao filósofo, um pouquinho da sua biografia. O Berkeley nasce em 1685 e falece em 1753. Ele é natural da Irlanda. No seu momento ali de estudos, ele vai ter uma primeira passagem no Kilkenny College e depois no Trinity College de Dublin. Em 1707 ele vai se tornar um fellow, que é considerado um professor de alto nível, e foi ordenado ministro da Igreja Anglicana. Nesse período ele escreverá suas principais obras, das quais se destaca, que é a nossa principal obra aqui de hoje para entender o Pensador, Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, de 1710. Após esse período, ele se dedica a viajar pela Europa. Na volta se torna um deão, que é um decano da igreja, que é um alto cargo ali da igreja que vai lidar com as questões que estão aparecendo. E nessa passagem ele tenta fundar um seminário para discutir, debater essas questões todas que ele estava envolvido, mas por falta de recursos financeiros, verbas, ele desiste, acaba desistindo ali, com muita tristeza, de construir esse seu seminário. No fim da sua vida, ele se torna bispo de Cloyne, em Dublin, e lá fica até a sua morte. Então nós vamos ver agora o pensamento do Berkeley e essa questão do seu contexto, da sua biografia, interfere diretamente nas suas questões filosóficas. Como eu falei para vocês, a principal obra que eu vou tomar aqui para a gente compreender o filósofo é o Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano. Nela, o Berkeley tem como principal objetivo lidar com a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, como nós conhecemos, o que garante que o nosso conhecimento é verdadeiro. Sendo ele então ministro da Igreja Anglicana nesse período aqui, ele vê no seu contexto ali de pensamento a derrocada da filosofia escolástica, a disputa entre racionalistas, onde se destaca aqui muito Descartes, e do lado empirista o Locke. Então, o Descartes, essa razão inata, a certeza indubitável do pensamento, penso, logo existo, que são as aulas anteriores, se vocês não viram, voltem lá para acompanhar. É a certeza que dá primazia para o conhecimento. Só que em oposição a essa visão da razão, desse racionalismo de Descartes, nós temos o Locke, que diz, não, o ser humano é uma tábula rasa, uma folha em branco, das suas experiências ele erige o quê? A sua visão de mundo, o seu conhecimento de mundo. E por fim, a gente vê um crescimento aqui do materialismo, a matéria importando cada vez mais e dando voz às grandes questões filosóficas. Então o Berkeley ele vai ser muito crítico a essa noção e no seu texto ele buscará se posicionar então, sobretudo, como nós conhecemos e o que nos garante que o nosso conhecimento é verdadeiro. Então, a defesa dele será de um idealismo imaterialista. O que significa isso? Essa tese se baseia na defesa do monismo mental, onde se defende que o ser é ser percebido. Em outras palavras, o mundo, na visão berkeliana, consiste em mentes que percebem e suas ideias. Todo conhecimento vem da experiência, toda experiência vem da percepção. Toda percepção é uma criação mental, logo nossa mente cria as ideias sobre o mundo. O que o Berkeley está falando? Como é que eu sei que o celular que está gravando está aqui na minha frente? Porque eu posso ter a experiência de ver ele, que é a base da concepção humana. Então, a partir do momento que meu sentido percebe ele, eu percebo que ele existe. Mas essa percepção que eu tenho do meu celular, ela não diz em si o que é o celular. Ela está onde? No âmbito do pensamento, no âmbito da minha mente. Então, algo só é porque mentalmente eu percebo essa coisa sendo. Logo, ao idealismo imaterialista significa o quê? O idealismo é que a ideia é a percepção criada sobre os fenômenos existentes no mundo. E é imaterialista porque eu nunca digo o que a coisa é, mas como a minha mente percebe aquilo que é. E essa é a defesa berkeliana. Ou seja, tudo só é a partir do momento que é percebido. Se tudo só é a partir do momento que é percebido, as percepções são ideias, tudo é o quê?
uma ideia que se cria sobre algo. Logo, a matéria em si ela não existe, ela é o quê? Uma percepção na mente humana frente à experiência que ela viveu naquele momento. No argumento de Berkeley, então, está implícita uma crítica ao materialismo, pois para ele a matéria não existe, tudo é mental. Toda a nossa experiência de mundo vem das ideias. Não temos a noção de objetos físicos em si, mas apenas a nossa percepção sobre eles. Assim, tudo é uma produção mental. O mundo é constituído de pensamento. Tudo que temos são nossas percepções da realidade. O exemplo do celular foi um desses e ele serve para todas as demais coisas. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido isso. É bem complicadinho, eu tive que reler, pensar, tentar estruturar a explicação, mas o que existe é o mental, porque tudo que eu sei é aquilo que os meus sentidos captam, a parte da experiência. Para os meus sentidos captarem é porque tem uma percepção, essa percepção cria uma ideia do que é essa experiência, essa ideia cria o que eu acredito ser a verdade sobre algo. Logo, não existe uma verdade do objeto em si, tudo é mental. Por isso, o monismo aqui das ideias, um monismo mental, por isso esse idealismo presente no Berkeley. E materialista porque a matéria em si não existe, existe a ideia que eu tenho sobre ela. Tá bom? Espero que tenha ficado claro esse ponto para que a gente possa dar continuidade. E essa defesa do Berkeley vai construir alguns problemas, talvez você já tenha até pensado nisso aí. E qual que é o problema? O argumento do Berkeley nos levará a um problema que é o quê? Se ser é ser percebido, o que assegura que as coisas são quando elas não são percebidas? Por exemplo, meu carro está estacionado lá fora, eu não estou percebendo ele agora. O que me garante que ele está sendo, se ele não está sendo percebido por mim? O filósofo, então, ele defenderá que Deus tem a percepção de todas as coisas e por isso elas continuam a existir. Dito de outro modo, Deus é a causa de todas as percepções através da sua volição, vontade, ele produz as ideias que temos no mundo. Ou seja, o próprio Deus cria a possibilidade das nossas percepções. Se ser é percebido, algo tem que perceber a realidade que existe, tem que estar percebendo o tempo todo para que essa realidade possa existir. Se eu só percebo aquilo que os meus sentidos captam em determinado momento, deve existir o quê? Algo extra mim que perceba todas as coisas e permita que elas existam. Quem que é essa coisa, essa substância perfeita, vai ser Deus. Ou seja, Deus percebe o mundo todo, o tempo todo. Deus é o que possibilita a nossa própria percepção, por isso que nós compreendemos e temos essa ideia do que é a realidade. Por isso que nós temos a possibilidade da percepção. A defesa de que Deus percebe o mundo a todo tempo e o próprio cria nossas percepções esbarra na problemática de onde vem o erro da percepção humana. Isso quer dizer, como dois seres humanos podem ter visões distintas sobre o mesmo ponto. Ou seja, para alguém um copo pode estar mais cheio, para outro um copo pode estar mais vazio, dependendo da quantidade de água que tem nele. E a resposta de Berkeley, por que isso é possível? A resposta dele é que nós nunca nos equivocamos a nossa percepção porque ela vem de Deus. Apenas nos juízos que emitimos sobre ela. Ou seja, a nossa percepção ela é sempre verdadeira porque ela vem de Deus que assegura a verdade sobre ela. Entretanto, quando a gente vai dizer julgar algo, a gente pode se equivocar de acordo com a nossa percepção, o nosso ponto de vista. Portanto, no pensamento de Berkeley, ser é ser percebido. Por meio do idealismo imaterialista, Berkeley defende a sua visão de mundo. Pessoal, pensador interessantíssimo, nos deixa muitas coisas a pensar. Olha só, a matéria não existe, o que existe é só a ideia sobre ela, por isso tudo é mental. E o que assegura a percepção de que tudo que existe? Deus, que é a causa sui de todas as percepções, até da nossa possibilidade de percepção. E essa percepção é sempre o quê? Correta. O único equívoco que existe é quando nós julgamos de forma diferente. Espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aqui. Lê um resuminho aqui embaixo, que é o que eu coloco no quadro quando eu vou dar essa aula. E espero que isso aqui siga longos diálogos e pensamentos pra gente. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.